A gente já começa falando sobre essas manifestações. Hoje à tarde, o presidente Jair Bolsonaro fez seu primeiro pronunciamento após o resultado das urnas e era muito aguardado por conta das manifestações que estão sendo feitas nas rodovias federais, estaduais. Aqui em Santa Catarina, na nossa região, a gente tem sentido muito isso. Prefeito, você, como prefeito, cidadão e também apoiador do presidente Jair Bolsonaro, declarado nas redes sociais, qual a sua visão sobre esses movimentos? André, já começasse bem a pergunta, né? Um assunto que desde ontem, né, tomou uma grande proporção. Eu fiz já o meu manifesto, né? Quem me conhece já sabe que eu não fico para lá e para cá, em cima de muro. Eu me manifesto em todas as situações, até uma questão isso é de mim, né, enquanto pessoa, enquanto cidadão, neste momento enquanto prefeito. Depois do meu manifesto de ontem, já recebi muitas mensagens, as pessoas concordando daquilo que eu falei, e também já apanhei, né? Pessoas que não concordam, até chamando de situação em alguns pontos Sindredi como traidor. Por quê? Porque eu me manifestei no sentido contrário aos bloqueios da via. Manifestar é direito de todos. É graças a Deus que nós vivemos numa democracia, que é um direito nosso se manifestar por aquilo que a gente queira se manifestar, a favor ou contra alguma opinião, a favor ou contra alguma decisão, é um direito nosso. Porém, o nosso direito vai até onde inicia o direito de outro. E quando a gente bloqueia pistas, impedindo as pessoas de ir e vir, nós já estamos ultrapassando os limites da nossa liberdade, do nosso direito e da democracia. Então, foi nesse sentido que eu me manifestei ontem e continuo me manifestando contrário aos bloqueios das vias, né, por aquilo que eu já falei. Manifestação sim, amanhã eu estou vendo que vai ter manifestações. Quem queira se manifestar nas beiras das estradas, quem queira se manifestar nos pátios, enfim, aonde queira. Agora não pode impedir o direito de ir e vir das pessoas. E isso não é só o Adriano que fala. Né? Por que eu estou falando isso? Porque eu fui criticado por alguns, inclusive chamado como traidor. Né? Eu votei Bolsonaro, fiz foto, fiz vídeo, vim no dia aqui no centro, na entrega de panfletagens. Aumentamos de 70% para 77% do primeiro para o segundo turno. O meu manifesto, minha publicação exposta foi no segundo turno. Aumentamos em 7%. Acredito que o fato de eu ter me manifestado a favor do presidente tenha contribuído, uma das situações que tenha contribuído para o aumento dessa votação do presidente Bolsonaro em Ibirama. Então isso é uma situação. Agora, o fato de eu me manifestar neste momento contra os bloqueios da via não é situação que eu sou traidor. Porque se caso fosse assim, o governo, atual governo, o próximo governador de Santa Catarina, eleito, Jorginho Melo, já falou sobre as manifestações também, sobre o resultado das eleições. O governador eleito em São Paulo, Tarcísio, que foi ministro do governo Bolsonaro, também já se manifestou sobre a soberania das urnas, se manifestou já na questão das manifestações. O próprio Sérgio Moro, né, juiz e que agora se elegeu senador, prefeito de Indaial, prefeito de Blumenau, prefeito de Gaspar, todos eles se manifestando nesse sentido. Deputados do próprio PL, Jorge Guetem, deputado Ivan Nats, todos se manifestando nessa questão, no mesmo sentido. Né? Um deputado de São Paulo, acho que foi deputado que ele se elegeu, Dallagnolo, aquele que era promotor de justiça, né, na época Sim. junto com o Moro, que tal, também já se manifestou nesse sentido. E agora, por fim, o próprio presidente da República. Ele fala que as manifestações é por uma insatisfação do processo eleitoral, ok, né, é isso aí, as manifestações são por esta insatisfação, tudo certo, mas que, como o próprio presidente prega, não podemos impedir esse direito de ir e vir. O presidente da República está falando isso, o presidente Bolsonaro está falando isso. Né? Então eu só estou falando aquilo que hoje todos esses se pronunciaram. Né? Então, volto a dizer, manifestações elas são pacíficas, elas são legítimas.
as movimentações e tudo mais, mas o bloqueio de via, eu, Adriano, sou contrário. Ponto. Isso não me torna um não eleitor do Bolsonaro, um não defensor do governo que foi, e também muito menos um traidor. Quem queira pensar assim, pessoal, me desculpe, pense. Né? Eu não sou uma pessoa que tenho cabresto, não sou uma pessoa cega, né? Não sou uma pessoa que não possa mudar de opinião, né? Como muitos mudaram, e enfim, né? Mas mudando de opinião na vida em si, né? Há 10 anos atrás eu podia pensar uma coisa, hoje posso pensar outra, nesse sentido que eu falo, né? E como eu disse, alguns aí queiram pensar dessa forma, infelizmente pensam, né? Mas esse é meu pensamento, que conforme a gente vê, é o pensamento de todas as outras, ou de muitas, inúmeras lideranças que manifestaram. Tem gente que não se manifesta, prefere ficar assim, não me manifesto, deixa assim, Sim. não apanho nem aqui, não apanho nem lá, né? Mas eu entendo que eu, como hoje líder, como prefeito do município, e como cidadão também, porque ontem fiquei na fila, né, como uma bebê dentro do carro. Ah, estás pensando só em ti, Adriano. Não, não estou pensando só em mim. Né? Eu volto a dizer, nós temos que ver a manifestação quando ela é pacífica, né? O que de fato se está pedindo numa manifestação, né? Num bloqueio, qual é a contrapartida para desbloquear as vias, né? É legítimo isso, não é? Enfim, mas nesse momento o que eu sou contrário é aos bloqueios. Manifestação, ok, parabéns, é o direito de todos.